Estava sacando a bandeira brasileira quando me lembrei de uma célebre frase que diz o seguinte: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Essa frase foi enunciada por um grande pensador chamado Augusto Conte. Convido você a fazer uma pequena viagem através do positivismo kantiano. Então vem dar uma sacada nesse headshot. Pois bem, o Augusto Conte é considerado um dos grandes pensadores sociais de todos os tempos, uma figura um tanto quanto controversa, que chegou até a ser internado por problemas mentais, um cara muito preocupado com a sociedade, o seu funcionamento, os problemas enfrentados pela sociedade. Do ponto de vista teórico, ele sofreu influências de inúmeros outros pensadores, e eu vou destacar alguns: David Hume, Galileu Galilei, Francis Bacon, grandes influências sobre um grande pensador. E como não poderia deixar de ser, Augusto Conte também influenciou uma galera, uma pá de gente. E eu vou destacar alguns. Ele influenciou quem mesmo? John Stuart Mill, Durkheim e um grande pensador brasileiro, autor de uma obra intitulada Casa Grande Senzala, um cara chamado Gilberto Freire, que também escreveu uma obra para tentar explicar O que é? o positivismo. Evidentemente, a bandeira brasileira Ela passou por várias alterações ao longo da história até chegar nessa versão definitiva, e para chegar nessa versão definitiva, nós temos uma, vamos dizer assim, uma tendência na Europa durante o século XIX, uma tendência teórica que foi justamente o positivismo, que influenciou alguns intelectuais brasileiros a estamparem na bandeira esse lema positivista. Então vamos ao positivismo puro e simples, tentando entender algumas coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, O quê? o positivismo pode ser encarado como um cientificismo. E o que isso significa? Você pode perguntar. Boa pergunta. Pode deixar o mesmo pergunta e eu mesmo respondo. O positivismo kantiano, no seu cientificismo, pode ser definido como fé na ciência. Isso mesmo. O positivismo kantiano defende uma espécie de crença na ciência, no método de estudo científico como uma ferramenta a resolver qualquer problema social. Segundo Augusto Conte, as ciências sociais ou sociologia seriam, antes de tudo, uma espécie de física social. Então ele comparava o que é a sociedade e o que seriam as ciências sociais com a natureza e as ciências naturais. Seria necessário estabelecer um método adequado, teorias adequadas para observar na prática como funciona a sociedade e assim estabelecer Uma possibilidade de resolução dos problemas. No seu cientificismo, o positivismo também traz a mensagem da neutralidade que o cientista social deve assumir frente. ao objeto que ele está estudando. Falei bonito agora. O positivismo também pode ser encarado como uma visão sobre a história, e nesse sentido nós podemos admitir que ele é um tanto quanto eurocêntrico e linear. Numa perspectiva positivista, a história da humanidade, na verdade, é a história da evolução da humanidade, é a história do progresso da humanidade. É como se nós estivéssemos caminhando inevitavelmente para o progresso, Evidentemente, com o uso da razão aplicada, ou seja, a ciência. no caso, as ciências sociais, Nós seríamos capazes de garantir a efetividade dessa evolução. Eu, particularmente, acho isso um tanto quanto darwinista. Isso mesmo, darwinista. Assim como as condições ambientais de sobrevivência podem variar com o tempo para uma determinada espécie, e essa espécie vai ser desafiada a se adaptar a novas condições de sobrevivência, e o nome disso, dessa adaptação constante, é evolução. Quando uma espécie consegue se adaptar, ela está evoluindo. Quando ela não consegue se adaptar, ela tende à extinção. O mesmo pode ser aplicado a uma visão positivista. Nós temos as condições sociais de sobrevivência e temos os indivíduos. As condições sociais, elas tendem a mudar. O indivíduo é levado a se adaptar. Quando ele se adapta, ele está evoluindo. O mesmo pode ser aplicado a instituições, pode ser aplicado a empresas. Mas quando esses elementos não conseguem se adaptar,
adaptar às novas condições sociais de sobrevivência a uma Falência. uma extinção, uma crise. Augusto Conte também enunciou uma coisa chamada Lei dos Três Estados. Segundo ele, todos os povos necessariamente teriam que passar por esses três estados. O primeiro seria o teológico, o segundo seria o metafísico e o terceiro seria o positivo. O que significam os três estados? Bem, O primeiro estado, chamado teológico, seria uma espécie de dimensão que se referia à antiguidade na Europa. É quando nós pensamos aqueles povos que vão justificar a sua existência e explicar os fenômenos sociais e naturais através do mito, através das divindades. No segundo estado, o metafísico, a gente poderia fazer uma correspondência ao final da Idade Média, aquele momento de transição Idade Média, modernidade, chamado Renascimento. No metafísico, nós temos a efervescência da subjetividade, onde principalmente as artes são utilizadas e ressurge o humanismo, uma tentativa de entender o ser humano, de compreender aquilo que ele é e o que ele é capaz de fazer através dos seus próprios atributos. O terceiro estágio seria o positivo. Nesse estágio, nós já estamos falando de um mundo moderno, a Europa moderna, com o advento e, vamos dizer assim, a exaltação da ciência e da racionalidade. Bem, aí nós temos, vamos dizer assim, os fundamentos primordiais dessa teoria e, por que não dizer, dessa tendência sociológica importante chamada positivismo e desse personagem fundamental da história das ciências humanas, esse camarada chamado Augusto Conte. Com base nesses princípios, você vai ser capaz de compreender um pouco melhor essa dimensão chamada sociedade. Acima de tudo, Augusto Conte era um cara que, de fato, abraçou a causa e fundou, vamos dizer assim, uma vertente importante. Eu digo uma vertente, mas poderia ser a bandeira. uma bandeira que diz assim: é possível fazer ciência utilizando esse objeto chamado sociedade. É possível entender e encarar os problemas sociais, criar uma teoria, formular alguma explicação E evidentemente, solucionar questões sociais. Não que esse cara estivesse com a razão ou com a verdade, por mais que ele acreditasse nisso. mas Toda vez que você se deparar com alguma questão social, tente lembrar que você é dotado de racionalidade e de que você é capaz de recorrer a métodos já existentes ou de repente até criar uma teoria sobre algo. É importante ressaltar também que se eu crio uma teoria, você cria uma teoria assim como Augusto Conte, assim como Durkheim, Weber, Marx e tantos outros criaram teorias, são apenas pontos de vista sobre essa coisa tão complexa chamada sociedade. E esse foi mais um Headshot!